Tem uma palestra chamada Vida Adulta e Vocação, alguma coisa assim, em que eu termino falando sobre vocação. Então, para a gente poder saber, né, por que a maturidade é o único caminho para a vocação, o meu objetivo aqui é começar falando, então, o que é vocação, né? É mais ou menos, vocês já assistiram O Senhor dos Anéis, né? Quem que aqui não assistiu O Senhor dos Anéis? Vocês têm coragem de vir aqui, assim, sem assistir O Senhor dos Anéis. Sério. Eu tô aqui frustrado. No Senhor dos Anéis, o Gandalf, no começo da trilogia, fala pro Frodo, Frodo, seguinte, esse anel aqui, né, é o anel do poder, coisa e tal, né, se ele descobrir, você morre e tudo mais. E então, o que acontece? O Gandalf explica pro Frodo qual que é o objetivo dele, destruir o anel. A mesma coisa eu vou tentar fazer aqui. Vamos primeiro explicar o que é vocação, para depois a gente poder entender e colocar o assunto do Rodrigo e o meu em perspectiva a essa vocação, tá? E basicamente o que eu vou falar aqui é o que eu falei na palestra passada. Para vocês, gente, vamos lá. O que é vocação? Valendo. Busca de uma felicidade, busca de um sentido da vida, um chamado para algo maior, uma habilidade inerente à pessoa. Bem, vocês estão bem, gente. Estou orgulhoso de vocês. Então eu vou dar as 3 definições que eu falei já na palestra passada, mas querendo ou não é exatamente isso, né? A vocação, então, como a própria palavra diz, é vocare, né? É um chamado. E se é um chamado, não é você que escolhe. De certa forma, você é chamado a algo, tá? Mas o que o Lavelle fala, que é das pessoas que melhor explica isso, né? Primeira definição que o Lavelle fala, ninguém espera encontrar sua vocação antes de começar a agir, ou seja, não dá para você encontrar sua vocação parado, tá bom? Então você tem que fazer alguma coisa. Não sei se vocês lembram daquela passagem em que, não vou saber o versículo, obviamente, em que o Samuel é chamado por Deus. Vocês lembram dessa passagem? Que Deus fala, Samuel, Samuel, o Samuel acorda, vai lá pro seu mestre e fala, eis-me aqui. Daí o mestre dele fala, mas eu não te chamei, meu Deus do céu. Ele volta. Samuel, Samuel, ele vai lá e fala, eis-me aqui. É muito interessante aquela passagem quando a gente fala sobre, né, encontrar a vocação antes de começar a agir. E vocação, no caso, é o quê? O Samuel escuta a voz e ele vai atrás. Ele erra, mas ele vai atrás. Até que chega uma hora que ele vai atrás e o mestre dele fala, acho que eu sei quem está te chamando, né? Deus está chamando lá 19ª vez, né? Meu Deus do céu, ninguém percebe que sou eu, né? Daí tá lá, acho que 4ª vez ele fala, quando você ouvir essa voz, você olha para o céu e fala, Deus, eis-me aqui, né? Então é interessante porque Samuel 3 vezes erra antes de conseguir começar esse diálogo com Deus. Então é interessante, mas sem entrar no lado espiritual, é que a questão que a vocação tem esse agir, você tem que fazer alguma coisa. Fazer o quê? É isso que a gente vai descobrir hoje. Há um momento em que se deve apostar e correr o risco. E pode ser que essa espera, essa descoberta e essa aposta se produzam juntas a cada instante. O que o Lavelle quer dizer com isso? Que a vocação é uma espera, uma descoberta e uma aposta ao mesmo tempo. Sempre. Então, quando a gente está na nossa vocação, o que a gente está fazendo? Isso. Todo dia, uma espera, uma descoberta e uma aposta. Tá? Ou seja, sei lá, vou dar um exemplo. O sujeito lá trabalha com cozinha. Vocês já assistiram Chef's Table, do Netflix? Já assistiram Chef's Table? Não? É um documentário com os chefes famosos do mundo. É interessante porque o sujeito está lá e ele é chamado a montar um restaurante dele, ele é chamado a fazer um prato novo. Tem um sujeito que eu vi esses dias aí que ele tinha 4 estrelas no Michelin, um negócio assim, e ele trabalhava com carne e massas, ele resolve não trabalhar mais com carne. Tipo, ele vira o ano, o restaurante dele é quase que um restaurante vegano. E daí, tipo, por que você está fazendo isso? Porque ele está fazendo uma descoberta, uma aposta. Ele está se descobrindo. E isso não acaba nunca. A mesma coisa é, se a gente for pegar aqui, vocação de mãe, de pai, né? Ou seja, você espera que dê certo o que você está fazendo, é uma descoberta, ou seja, quando um pai descobre como lidar com o filho, o choro da criança, como disse o Rodrigo, quando a mãe descobre qual choro, é uma descoberta e é uma aposta, porque que mãe que pode garantir? Não, minha educação vai dar certo. É difícil, né? Então, vocação é isso. A gente já vai descobrir como que a gente pode trabalhar melhor essas 3 coisas. Outra coisa é o quê?
A vocação é a descoberta da nossa verdadeira essência que coincide com o ato pelo qual ela se realiza. Ou seja, a vocação, já que não dá para a gente descobrir a vocação sem começar a agir, a vocação é esse ato em que eu me realizo. Eu me realizo e eu me descubro no momento em que eu realizo. Como assim? Como bem disse o Rodrigo, as pessoas hoje querem fazer um concurso público. Você acha que no concurso público dá para você encontrar a sua verdadeira essência que coincide com o ato pelo qual você se realiza? Assinando papel e carimbando? Todo dia? Você não... Ou então vamos pegar outras profissões, né? O cara que é o cobrador de ônibus. Ou o sujeito que não sei, o sujeito que é escriturário, entende? Tem certos tipos de profissões que elas... É difícil você encontrar a verdadeira essência do sujeito fazendo aquilo. Fazendo cafezinho. Entende? Então a questão é, a vocação também é um... Opa! O PowerPoint desistiu da vocação dele. Voltou. Então a vocação é quando você realiza algo que tem muito a ver com você, com a sua verdadeira essência. É algo muito pessoal, é algo muito seu. É aquilo que quando você faz tem sua marca. E se você é uma pessoa minimamente conhecida, quando os outros veem esse seu ato, eles falam, olha, isso tem cara de fulano. Vocês já ouviram música que você fala, rapaz, isso aqui tá parecendo Beatles, né? Já ouviram música assim? Então você ouve alguma música e você fala, cara, mas isso é muito parecido com fulano, né? Por quê? Porque aquele fulano criou um ato, criou uma realização que lembra muito ele. Qualquer pessoa que se aproxima daquilo parece estar copiando, né? E música tem muito disso, música pop, né? Pois então, texto. Né? Tem muita gente que escreve, o cara leu lá Machado de Assis, engoliu a obra completa do Machado de Assis. Se esse cara vai escrever, ele escreve muito parecido com o Machado de Assis. É capaz que alguém leia aquilo e fale, cara, isso aqui é Machado de Assis. Ou esse sujeito está copiando na cara dura. Por quê? Porque o Machado de Assis, quando escreveu, tinha uma essência dele, né? Não vou entrar aqui em detalhes se era, né? Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é isso. É você encontrar um ato que consiga cada vez mais espelhar a sua essência, tá? É quando você começa a perceber que as pessoas reconhecem o que você faz, reconhecem que é você, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode erguer no meio da palestra e perguntar, tá bom? Sou psicólogo, eu gosto de conversar com as pessoas, então não se sintam intimidadas. E a última definição dele, ela não se distingue por alguma marca extraordinária. Permanece invisível, embora transfigure as mais humildes tarefas da vida cotidiana. A vocação, então, e esse aqui é o trecho mais complicado, mas a gente já vai explicar melhor. A vocação, então, é o quê? É algo que vai marcar o sujeito em todos os atos dele. Tá? Me dá um exemplo de pessoa que você consegue ver que todos os atos dele levam a marca dele. Seja na profissão, seja em casa. Você consegue pensar em alguém assim? Difícil, né? Você vê como é difícil encontrar alguém que está vocacionado. Então é interessante a gente perceber, claro, aqui quando o Lavelli fala é um nível de vocação bastante elevado, né? E aqui era o que eu acabei falando na última palestra, é mais um resumo. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem que buscar esse tipo de coisa quando a gente fala em vocação. É esse tipo de lugar que a gente tem que querer exercer, né? Mas para chegar nele, e para a gente poder esclarecer melhor essa vocação, é que a gente vai ter que falar sobre maturidade. Devia estar escrito segunda parte, está escrito primeira. Que a gente vai falar sobre maturidade, tá? E aí a gente vai começar a perceber por que a maturidade é tão necessária para chegar nesse nível. Porque se eu falo de vocação, como eu falei aqui anteriormente, esses conceitos eles podem ficar muito vagos se a gente não tem alguns conceitos anteriores, e um deles é maturidade. É muito difícil a gente entender isso se a gente não entender maturidade antes.
Porque a maturidade é o começo. A vocação, de certa maneira, o que a gente pode dizer, a vocação, de certa maneira, é simplesmente quando a pessoa madura, exerce a sua vida de uma maneira mais constante. Tá? Quando dizemos que alguém é maduro? Quando que você diz que alguém é maduro? Vai, valendo. Consegue resolver conflito de boa. Quando ela assume a responsabilidade por seus atos. Em todos os aspectos. É quando ela lida com paradoxos, incoerências e antagonismos. E é verdade. Quando a pessoa é feliz naquilo que faz, naquilo que vive. Ele sabe ser independente no momento necessário. Como? Ele sabe ser independente no momento necessário. Quando ele sabe ser independente no momento necessário. Tá. Muito bem, gente. A gente tem essa ideia de maturidade. O que eu vou trazer aqui hoje são seis ou sete tipos de características da maturidade, tá? Para a gente discutir junto aqui e para a gente perceber que muito do que eu vou falar aqui vocês já sabem. O que é interessante falar de maturidade é isso. Vocês já sabem o que é maturidade. A minha intenção é só deixar um pouco mais claro para vocês, tá? Então, primeiro passo. Temos aqui um senhor na balada e temos aqui um jovenzinho de terno. Se você encontra um senhor, 50 anos, fritando na balada, você vai olhar para ele e pensar, ele é maduro ou ele é imaturo? Ele é maduro e está se divertindo. Pode ser? Pode ser? Ou a gente pode pensar, o sujeito acha que tem 30 anos, né? Mas não tem. Sabe aqueles velhos que passam vergonha? Ou quando você encontra um rapazinho, um menininho de terno e gravata, né? Se arrogando uma inteligência acima do que ele pode dar conta. Você vai olhar para ele e falar, tem alguma coisa estranha, né? Então o que acontece, e aqui é interessante, que foi exatamente o que o Rodrigo disse, é que nós temos, a primeira questão nós temos diversas maturidades, tá? Então maturidade definitivamente não é a pessoa ser velha, a pessoa ser adulta, tá? A gente costuma associar maturidade a isso, mas não necessariamente. Cada idade tem sua maturidade, podemos encontrar diversos jovens que são maduros, porém eles sempre serão maduros para a sua idade. Então, cada idade exige uma maturidade. Por isso que às vezes, né, eu coloquei ali o senhor na balada, às vezes ele pode ser realmente um senhor muito maduro, mas às vezes ele não está sendo maduro para a idade dele. E às vezes um menininho de 10, 11 anos, que ele acha que ele já é adulto, ele está sendo imaturo pelo motivo inverso do senhor, né? O senhor acha que é mais jovem, ele está fazendo coisas, né, que não condizem com a idade porque é mais jovem. E às vezes uma pessoa está fazendo coisas que não condizem à idade porque a atividade que ele está querendo realizar é uma atividade de alguém que precisa ter mais idade. Um exemplo que eu dou, às vezes, é o quê? Eu acabei entrando em contato, já por causa do meio que a gente está aqui, eu acabei entrando em contato com muitas pessoas que, conheci agora o mundo intelectual, né? Você tem 19 anos, conheceu agora o mundo intelectual. Em 3 semanas ele acha que é quem? Olavo de Carvalho, né? Em 3 semanas. Quantos livros leu? Ele conseguiu ler, ele está de parabéns, conseguiu ler 20 livros, mas também não fez mais nada da vida, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente não percebe que para cada idade tem a sua maturidade, para cada idade tem seus desafios. E nós somos, sim, exigidos, né? A vida nos exige que nós tomemos essa postura diante da vida de acordo com a nossa idade, tá? Então, muitas vezes, um sinal de imaturidade é você não querer aceitar isso. Não querer aceitar a sua própria realidade. Querer dar um passo maior que a perna, né? Isso não dá para fazer. Então, por isso, a maturidade, primeiro, você tem que saber o que condiz com a sua realidade. Não necessariamente idade, de fato, mas o que condiz com a sua realidade. Sabe aquele clássico? O que homens de 30 anos fazem? Porque muitas vezes a gente faz isso. A gente começa a imaginar o universo e a gente esquece onde a gente está. Eu lembro uma vez que um rapaz veio conversar comigo e falou...
Eu vi que você trabalha com o sentido da vida, com Viktor Frankl, vocação, então eu estou muito preocupado porque eu estou preocupado com minha vida profissional, porque eu não quero realizar uma atividade profissional que acabe me absorvendo e eu perca a minha identidade dentro do trabalho, e eu queria saber com o que você pode me ajudar nesse sentido. Eu falei, opa, legal, vamos aí, com o que você está trabalhando agora? Com nada. Com o que você já trabalhou então? Né? Sei lá, às vezes saiu de vários empregos e agora está querendo escolher melhor. Não, eu nunca trabalhei. Ô nego, ô filho, vai pro trabalho, entende? Vai trabalhar, vai fazer qualquer trabalho. Entra no universo do trabalho, depois você vê as complexidades disso, vai pagar suas contas. Aí a gente pode discutir a respeito de até onde vale a pena você sacrificar a sua identidade perante as suas necessidades para depois você, né, para a gente ver aonde que desenvolve sua vocação. Ou seja, o sujeito estava lidando com conteúdos que para a idade dele e a experiência de vida dele não condizem. Era um traço de imaturidade. Então a primeira coisa é isso, existem diversas maturidades e a gente precisa estar atento para esse tipo de coisa. O segundo passo, para quem não assistiu O Senhor dos Anéis não vai entender a primeira imagem, para quem não assistiu Game of Thrones não vai entender a segunda. E sim, Senhor dos Anéis é melhor que Game of Thrones, por favor, não discutam isso. Então aqui temos a segunda imagem, né? Para quem não precisa assistir, mas é o sujeito sozinho dando de cara com seus inimigos, tá? Quando a gente pensa nessa imagem, por que eu trago essas imagens aqui? Porque eu quero que vocês pensem que a maturidade é uma postura diante da vida. A maturidade é a forma como você também, né? A maturidade também é a forma como você encara a vida. O homem maduro não se esquiva das dificuldades, mas as encara de forma objetiva, assumindo os riscos e aceitando os resultados. Tá? Então, quando a gente pega essa cena aqui, é o sujeito que, bem, sobrou só eu aqui, alguém vai ter que dar conta disso aqui. Ah, mas você vai morrer. Todo mundo vai morrer. O que importa é como você vai morrer, né? Vocês já assistiram Band of Brothers? Não? Band of Brothers conta a história da Airborne, os paraquedistas na Segunda Guerra Mundial. E é um dos seriados mais bonitos e mais interessantes para trabalhar com essa questão de maturidade. Porque, cara, são gente que foi para a guerra, né? E daí quando eles acabam uma missão, eles recebem outra. Eles recebem outra missão que é tipo, agora vocês vão ter que andar 30 quilômetros e tentar acabar lá com um exército, uma parte do exército nazista que é 3 vezes mais do que vocês. O que os sujeitos fazem? Vamos lá. E durante o seriado, tem alguns que... Tá desistindo aqui, o PowerPoint tá complicado. Não, mas já volta. E tem algumas horas em que, durante o seriado, tem pessoas que se machucam. Tem um sujeito que leva um tiro na bunda. E ele se afasta. Só que ele foge do hospital 2 semanas antes de se recuperar. Por quê? Porque ele falou, eu tenho que voltar pro meu pelotão. Eles não podem ficar sem mim. Ele volta mesmo ainda não recuperado plenamente. Então, é essa questão de você encarar a sua vida sem esquivar das dificuldades e encarar de forma objetiva, assumindo o risco e aceitando o resultado. Aqui eu não falei, mas é responsabilidade, é ser responsável. O que sua vida está te pedindo agora? Mas eu queria ter dinheiro para poder viver de rendas e ser um intelectual. Não deu, né? Você já sabe disso, né? Acho que o Olavo falou isso um dia. Ou você nasce gênio, ou você nasce rico, né, com uma grande herança, ou você vai ter que ralar na vida. Com uns 10 anos você já descobre qual que é o teu lugar. Normalmente a gente quer acreditar que a gente é gênio, às vezes a gente quer acreditar que a gente é rico, mas na verdade não. Então o que acontece é o quê? O que a sua vida está te exigindo agora? Quais são as dificuldades que você tem que encarar de forma objetiva? Para alguns é uma mãe doente, para outros não. Para outros é ter que lidar com a vida afetiva, que é mais complicada. Para outros é ter que lidar com dificuldade intelectual. Entende? Para outros, que também é um drama, às vezes é casar, querer ter filho e ter que lidar com uma infertilidade. Entende? Às vezes é você ter que lidar todo dia com o seu trabalho, dar conta e pagar as contas e tudo mais. Mas não era isso que eu queria. Eu sei servir que não era isso que você queria. Porque, como eu disse antes, tem emprego que não tem como alguém
querer, vamos dizer. Né? Não é um papel invejável. Mas é você, maturidade, é ter essa postura diante da vida. E hoje em dia, com o discurso de vitimização e com o desejo de que o Estado seja meu pai, né? O que as pessoas fazem? Elas se esquivam dessa postura. Elas não entendem a realidade delas e elas não enfrentam, elas não utilizam da agressividade, elas não vão de encontro à realidade delas. E o que elas fazem? Elas se esquivam. E quanto mais esquiva, mais se justifica. Eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp que quando alguém começa a se justificar por alguma coisa, a gente escreve em caixa alta assim, justifica mais que tá pouco, né? Quando alguém fala, rapaz, o que é aquilo lá? Não, é que veja bem, justifica mais que tá pouco, justifica... Ou seja, tem gente que é isso, a vida é uma grande justificativa, né? Mas é que veja bem, eu acho que o Rodrigo já viu isso, alunos de psicologia começam a estudar psicologia infantil, aí é o inferno, né? Porque daí todos os problemas do cara é justificável por alguma teoria. Sempre vai ter uma teoria. Daí, não, é que minha mãe não foi suficientemente boa na infância, então hoje eu tenho esse problema, então hoje eu tenho essa dificuldade, eu sou vítima desde que eu nasci da minha própria mãe. Ou seja, é o sujeito que não encara a vida dele com as dificuldades dele. É claro que sim, existem mães que realmente atrapalham a vida de filho, existem realidades familiares que são tenebrosas, em consultório a gente encontra isso. Mas ainda assim, você tem que ter uma postura diante disso. E aqui também vem uma das grandes questões que é um conselho que eu sempre dou para quem está com 19, 18, 20 anos, é saia da casa dos seus pais. Porque muitas vezes é isso. A postura diante da vida que o sujeito tem que ter é o quê? Sair, encarar, não esquivar dessa dificuldade. Mas daí eu não vou ter tempo para estudar. Mas daí não vou ter tempo para sair, aí não vou ter dinheiro. Encara isso. Essa é a tua vida. Você tem que ter essa postura diante da vida. Porque se você não tiver isso, não vai ter quem faça. Não tem como alguém fazer isso por você. E a maturidade é interessante por causa disso. Assim como a vocação, ninguém pode fazer por você. E quanto mais uma mãe, quanto mais um pai, quanto mais uma sociedade tenta evitar o sofrimento de uma pessoa, certos tipos de sofrimento, quanto mais tenta evitar, facilitar, muitas vezes mais estraga. E mais acaba o quê? Mimando o sujeito. Ele é psiquiatra, médico? Theodore Dalrymple, que tem aquele livro dele, Podres de Mimados, né? E ele fala, se não me engano, ele fala que a vitimização é o avô da brutalidade. Né? Avô, o pai. Mas, enfim, a vitimização leva à brutalidade. Porque a pessoa que não encara a vida dela, não assume a responsabilidade pela vida dela, ela vai depositar essa responsabilidade em alguém. E aí ela vai se colocar como vítima, porque tem esse herói que vai salvá-la. Mas esse herói, às vezes, não salva. E aí a pessoa se sente no direito de ser brutal. A pessoa se sente no direito de ofender. Né? Que é aquelas pessoas que deveriam defender a paz, aquelas pessoas que querem que todo mundo se abrace, às vezes é essa pessoa que é a mais brutal. Sabe? Porque inverte daí. Que eu estou esperando que alguém me salve. Então me ajuda você que é rico, você que é branco, você que é... a culpa é sua, você tem que... você não quer pagar? Então agora você vai apanhar e você vai sofrer porque você não quis lidar com isso, porque você não quis me ajudar. Você entende que tem essas inversões. E essas inversões é o quê? É um homem que se esquiva das dificuldades e não encara de forma objetiva. E aqui eu não estou falando só, os esquerdistas são assim, os da direita também, né? A direita todinho aí, toda essa galera aí, também, entendeu? É a mesma coisa, entende? É o que a gente chama de o militante de polo invertido, é a mesma coisa. Eu estou esperando, né? Por que eu não consegui emprego? Por que eu não saí da casa dos meus pais? Porque a ideologia esquerdista, porque o PT destruiu o Brasil, então é por isso que eu não saí da casa dos meus pais. Entende? Parece piada, mas não é, infelizmente. Então a segunda coisa da maturidade, qual outra característica? É isso, essa postura diante da vida. Tem um texto que eu escrevi no site dos Náufragos em que eu faço essa analogia com a guerra, né? Que ela é muito interessante. Quando você está numa guerra, imagine você na guerra. Imagine você no fronte de batalha. Quem que você quer
Quem que você quer do seu lado? Qual colega de pelotão você quer do seu lado? Aquele soldado que fala, vamos? Ah, mas os caras podem matar. Estamos aqui para isso, rapaz. Vamos ou não vamos? Você cuida da minha retaguarda? Vamos? Ou você quer aquele sujeito que está tremendo? Eu queria voltar para casa da minha mãe. Armas só matam. Por favor. O que você quer? Aquele sujeito que está chorando, que você tem que pegar o cara pela goela e falar, vai, cacete, porra. Né? Que vai morrer? Né? Ou você quer o sujeito que está ali disposto a... mas todo mundo vai morrer. Sim, todo mundo vai morrer, mas como? Como todo mundo vai viver? Mas como? Então nós temos que buscar essa postura diante da vida. E às vezes a postura diante da vida são sobre coisas muito pequenas, como lavar a louça, lavar as roupas, entende? Pagar as contas em dia, fazer a cama. Sabe aquela academia que você pagou o ano todo? Por que não vai? Né? Desculpa deixar vocês um pouco culpados. Ou seja, também é isso. Porque senão fica esse negócio assim, uma postura... Fica aquelas frases de efeito, uma postura diante da vida. É ser tipo um guerreiro na batalha, mas aí o cara chega em casa, senta no sofá e fica escrevendo no Facebook, é uma postura diante da vida, gente. Isso que é, né? E tá lá, né? A louça lá, criando raiz, assim, né? Então também tem isso, sabe? A coisa da maturidade também tem isso. Não é só nas grandes coisas, não é só nos grandes feitos. São nos pequenos feitos, entende? Também é na nossa vida afetiva. O que é ser maduro na nossa vida afetiva? Como é que é essa postura? É você chegar... Não ficar brigando com seu pai como se você tivesse 15 anos, gente. Isso é vergonhoso. É você conversar com eles, é você perdoar, entende? Sabe? Quando chegar para a mulher, dar carinho, entender as dificuldades, entende? Respeitar, cuidar dos filhos. Isso é uma postura diante da vida também. Estão entendendo? Vamos lá, continuando. Eu adoro essa charge. Então, a terceira, né? O cara tá lá ouvindo música e as obrigações vêm vindo, e a obrigação chega e o cara tá lá... Cara, eu gosto muito dessa cara dele aqui, ó. Tipo, né? Não vou olhar para trás, né? Querendo ou não, é... né? Não, tá nada, tá tudo bem, tá tranquilo. Né? Então, o que acontece? O terceiro ponto da maturidade é o quê? É uma conquista diária. Todo dia somos chamados a defender as fronteiras da nossa maturidade. A cada novo chamado da vida é uma nova prova da nossa conquista. O que eu quero dizer com isso é o quê? Eu falei que a vocação, lá anteriormente, eu falei que a vocação é aquela espera, descoberta e conquista, né? E pode acontecer tudo isso ao mesmo tempo. É a verdadeira essência realizada no ato que se produz, enfim. Por que eu falo de conquista diária? Porque se a maturidade é uma conquista, é uma postura diante da vida, a imaturidade também. Uma pessoa pode muito bem começar a ser imatura. Eu conheço pessoas que, infelizmente, durante a vida inteira... Eu conheço, tipo, mães, durante a vida inteira foram pessoas super caprichosas, cuidaram da casa. Quando os filhos saíram de casa e aquela mãe ficou sozinha, largou mão de tudo. Ela estava sozinha. É como se, tipo, minha função de mãe acabou, então não tenho mais nada para fazer. Aí larga os bets. Né? Vocês conhecem gente assim. Aí começa a ficar manhosa. Você fala, mãe, o que está acontecendo com você, mãe? Você está parecendo um adolescente de 15 anos. Né? Acontece isso, porque é a pessoa que fez uma conquista diária durante muito tempo, porque também tinha uma função materna para realizar, ou paterna, enfim, qualquer coisa. Mas depois que essa função sai, a pessoa ela perde essa conquista diária e começa a ficar imatura. A mesma coisa a gente vê com às vezes, escritores. A gente pode encontrar gente assim também. Que é o cara que, no começo da carreira falava uns negócios legais, daí você começa a comprar os livros, o cara começa a virar, tipo, um troço, né, diluído, um troço meio autoajuda. Ou seja, o cara não está mais na conquista diária. Ele está ficando cada vez mais imaturo, ele desistiu. Sabe aquela coisa? Chega disso. Tá? Então a gente vê isso. E quando que isso começa a acontecer? Quando que uma pessoa vai perdendo sua maturidade? Um dia, gente. Sempre tem um dia. Sempre tem um dia que o cara desiste.
E na nossa vida é assim também, não é? Nos nossos relacionamentos. Isso já deve ter acontecido com você, né? Você tá lá com a mulher, de repente dá alguma briga, ou com o marido dá alguma briga, e antes de você falar um negócio, você faz, não vou falar, porque se eu falar vai dar treta, isso aqui vai durar 5 anos, né? Não vou dizer que tá fazendo igual o pai, né? Você tá igual a sua mãe, não vou falar um negócio desse. Então, a gente segura. Vamos tentar contornar, né? Mas pode chegar um dia que você fala, quer saber? Foda-se. Vou falar mesmo. Chega, cansei, quero ser livre. Às vezes é nesse dia que você não está defendendo as fronteiras da sua maturidade. Então a maturidade, ela exige que todo dia você esteja alerta. E uma coisa que é interessante aqui é que a maturidade, eu vou falar isso do caminho sem volta, mas é interessante assim, uma vez que você virou adulto, essa função você vai ter que manter. E daí você casa, você vai ter que manter a função de adulto e de marido ou esposa. E se tem filho, você vai ter que manter a função de adulto, marido e pai. Entende? Daí você vira empresário. Função de adulto, marido, pai, empresário. Ou seja, uma vez que você conquistou um terreno, você tem que manter esse terreno. É parecido com uma guerra. Uma vez que você conquistou uma fronteira, um posto, você tem que deixar algum soldado lá. Então a maturidade também é isso, nos exige diariamente. Não tem descanso da vida adulta. Não tem descanso. Porque quando a gente começa a agir de forma imatura, nós estamos tirando férias de nós mesmos. E isso é um grande problema. Às vezes tem muita gente que usa esse argumento, né? Ai, chega, né? Cansei. Eu quero ter o direito de ser feliz, né? Tem a galera do direito de ser feliz. É aquela coisa assim, meu filho, né? Mas não dá. Não dá pro cara tirar férias da esposa. Não dá pro cara tirar férias do filho. É por isso que é interessante, a gente vê muito disso, assim, aquela gravidez indesejada, né? A pessoa que... E aí quando nasce o filho tem muitas mulheres, homens também, né? Que assumem esse papel e parece que integra a personalidade da pessoa, né? Parece que aquela menina que era imatura, ou aquele rapaz que não queria nada com nada, de repente integra. Tem um filme que parece que é piada, tá? Que eu vou dizer agora, que chama Ligeiramente Grávidos. Vocês já viram esse filme? Senhor dos Anéis vocês não assistem, né? Mas esses filmes vocês assistem, né? Tá bom, então. Ligeiramente Grávidos é interessante porque realmente é uma moça meio certinha que engravida de um cara meio zoado. E o filme inteiro é isso. É os dois tendo que lidar com essa questão de que vão ser pais. E é interessante porque você vê naquele filme, de alguma maneira, e até bem humorado, o quê? Os sujeitos tendo que, agora a gente diariamente vai ter uma criança para lidar. E é muito interessante, eu não sou pai, mas é muito interessante que quando muita gente relata isso, uma vez que você tem filho, a sua vida muda completamente. Por quê? Porque muitas vezes o filho dá esse conteúdo de uma conquista diária, né? Então, quando você... Né, eu gosto muito daquela frase do Juan César Miller, né? Quando você não sabe o que fazer, faça o que deve. Cumpra o seu dever. O que você tem que fazer hoje? Eu não sei minha vocação, eu queria encontrar a minha verdadeira essência no ato que se realiza, eu queria fazer... o que você tem que fazer hoje? Volto a dizer, é a louça? Então lava. Entende? É um estudo aqui do Instituto Borborema? Então vai. É um livro para ler? Leia. Entende? Todo dia vai ter alguma coisa te chamando e você pode escolher ser imaturo ou ser maduro. Continuando. Quando você pensa em casamento, o que você pensa? Eu tô rindo, mas é de nervoso, né, Daniel? Cadê o Caio? E aí, Caio? Leonara, estão aí? Não vou mexer muito com o Caio, senão o bicho desaba aqui. Caminho sem volta. Maturidade é isso, gente. É um caminho sem volta. Maturidade é um caminho sem volta, pois a cada nova conquista não temos como voltar atrás e fingir que nada aconteceu. Isso é muito interessante, né? Que foi o que eu acabei de falar agora há pouco, mas vamos esmiuçar. Essa questão assim, gente, uma vez que você saiu da casa dos pais, e eu sempre falo para as pessoas saírem da casa dos pais porque é uma experiência maravilhosa, porque você sai,
É tipo assim, você olha para trás e fala, e agora, o que eu faço? Tem a galera que desespera, tem a galera que ri, né? E tem a galera que desespera rindo. Então, o que acontece? Você tem que começar a pagar a conta de algum jeito. E se você saiu da casa dos seus pais e foi morar numa república com a namorada, ou com o namorado, ou com qualquer pessoa, você foi morar debaixo da ponte, enfim. Se você depois passou os 3 meses de experiência, vamos dizer assim, que é aquele medo, ai, saudade da mamãezinha, aquelas coisas, você percebe, depois de um tempo que você se estabiliza de alguma maneira, se você pensar, e se eu precisasse voltar para casa dos meus pais? Isso se torna um inferno. Isso se torna um negócio assim, meu Deus do céu. Não quero voltar para... Como? Como pude viver tanto tempo com meus pais? Isso é um exemplo. Ou então quando você... se você teve a experiência de muito novo arranjar qualquer emprego, né, vender qualquer coisa na rua, quando você começa a ganhar um pouco de dinheiro e você começa a poder comprar as coisas que você quer, tipo, fica meio Smeagol, assim, né? My precious. Né? Tem um pouco disso porque você começa a pegar gosto por isso. E aí você não consegue voltar atrás, fingir que nada aconteceu. Não, vou fingir que eu não tive essa experiência. Né? Você não tem como voltar atrás. Por quê? Porque uma vez que aquilo, né, uma vez que o mosquito da independência te picou, meu filho, melhor seguir esse caminho aí. Entende? Então isso é interessante na maturidade também. É um caminho sem volta. Tá? E hoje em dia, no universo que estamos, no mundo em que estamos, né, as pessoas morrem de medo disso. Morrem de medo. Qual que é o maior compromisso que as pessoas têm hoje em dia entre duas pessoas? Hoje em dia, a impressão que me dá é filho. Por quê? Porque é um caminho sem volta. Casamento já virou, né, oba-oba. Para separar, enfim. Mas filho é um caminho sem volta. E hoje em dia, com todos esses discursos, seja quem você quer ser, né? Você é livre, abaixa as barreiras de qualquer tipo de pressão, enfim. Né? Hoje em dia, com tudo isso, você pensar em assumir um compromisso que não tem como voltar atrás, é um cenário horrível. Né? As pessoas, elas realmente começam a ter muitos problemas por causa disso. Então tem muita gente que faz contratos pré-nupciais, eu já vi acontecer isso, em que a pessoa, já no contrato pré-nupcial, que é um contrato de verdade, ela já se defende caso exista a separação. A questão não é para se separar, às vezes tá horrível, mas a questão é que você tem que encarar a vida como um caminho sem volta. Você tem que ter esse olhar. Às vezes, como a gente até conversa nos náufragos, às vezes você naufraga, né? E não tem um Jack para te salvar, entendeu? E a questão é essa, mas a gente tem que estar preparado para esse caminho sem volta. Eu tenho que querer ser adulto, eu tenho que querer buscar mais independência, eu tenho que querer cada vez mais dar mais conta da minha vida, eu tenho que querer encontrar minha vocação, eu tenho que fazer isso. E não dá para ficar de mimimi. Se eu tivesse feito... Eu já fiz. Vamos. Entende? Então isso também é interessante a gente pensar. Quando a gente fala em vocação, se tem essa coisa verdadeira essência, em ato, coisa e tal, né? Tudo que a gente falou, uma aposta, isso que eu estava falando antes, coisa e tal. A vocação tem essa questão de um caminho sem volta. Por quê? Porque é você sendo você, no final das contas. É você exercendo algum papel na sociedade. E uma vez que você exerce esse papel, você deveria interiormente querer exercê-lo cada vez mais, expandir cada vez mais. Entende? Sabe aquele desejo adolescente que é até bonito, aquele cara que quer ser roqueiro? Tá? Não estou falando de mim. Aquele sujeito de 15 anos que queria, com a camiseta do Nirvana, ter uma banda de rock, sabe? Daí ele monta uma bandinha, faz umas músicas bem ruins, mas ele acha que é bom. Qual que é o desejo dele? Queria viver disso. Eu queria que as pessoas conhecessem minha música. Queria ser famoso. Isso, querendo ou não, é uma semente do caminho sem volta. Eu queria ser reconhecido por isso e expandir cada vez mais isso. E ser cada vez mais reconhecido por isso.
Então, é muito interessante a gente pensar nesse sentido. Hoje em dia, eu vejo minha profissão de psicólogo, né? Eu quero que as pessoas cada vez mais sejam me conheçam por isso. Eu seja reconhecido pelo trabalho que eu estou fazendo. E espero, né, que nunca eu negue esse trabalho, porque isso é a maturidade. Ah, você é o J. Sou eu mesmo. Ah, você que é dos 9, sou. É você assumir isso. Eu sou eu mesmo e não vou negar. Não tem como voltar atrás. Continuando. Ah, coisa boa. Né? Brincar com leões. Por que domador de leões? Porque a maturidade também é uma coragem permanente. Assumindo nossa vida e encarando de forma consciente nossos desafios, acabamos por adquirir coragem que nos leva adiante, pois não temos mais medo do fracasso e da humilhação do ego. Tá? A maturidade, então, é uma coragem permanente. O que é coragem? É você, diante de uma situação em que na sua realidade você teria medo, em que você na sua realidade tem vários motivos para recuar, você encara. Isso é coragem. Não tem como você ser corajoso diante de um desafio que você não tem medo. Não há coragem nisso, né? Por que o primeiro dia de escola é tão tenso, às vezes, para um aluno de 13 anos? Porque para ele, aquilo é muito difícil. Então, ele tem que ter coragem para realizar aquilo. Se eu for lá no primeiro dia de aula, entrar numa aula de 15 anos, eu não vou ter medo. Medo do quê? Porque eu não estou naquela existência. Então, assim como tem suas diversas maturidades, tem seus diversos desafios e tem seus diversos níveis de coragem, né? E aí é interessante, porque a maturidade é você realmente... A partir do momento que você faz tudo isso que eu estava falando antes, você percebe que, cara, eu posso fazer coisas. Eu lembro que terceiro mês que eu estava morando sozinho pela primeira vez na vida, era eu e 2 amigos, eu olhei para minha conta, estava menos R$27. Sabe aquele momento, pela primeira vez que sua conta está indo no vermelho? Vocês sabem, né, gente? Por favor, né? Obrigado. Tem gente que tá tipo, não, que é isso, tá de parabéns, viu? Mas no meu caso não foi assim. Eu olhei aquilo e falei, eita, o que eu faço agora, né? Esse dia 17, um troço assim. Eu podia muito bem falar, meu Deus, eu não estou preparado para isso. Vou ter que economizar dinheiro, vou ligar para minha mãe, né? Vou almoçar todo dia na casa da minha mãe, lavar roupa na casa da minha mãe, viver na casa da minha mãe, só venho pra cá para dormir. Podia? Podia. Né? Mas diante dessa situação, a gente é chamado ao quê? Acho que eu preciso rever minhas contas. Ou preciso ganhar mais dinheiro. E a partir do momento que esse medo do fracasso, de tipo, meu Deus, eu estou devendo para o banco, né? Meu Deus, eu sou um sujeito sem dinheiro. Tem essa humilhação. A partir do momento que você começa a vencer esse tipo de humilhação, você começa a ver que a humilhação não é tão grande assim, ou então você não sofre mais tanto com o que os outros pensam, você começa a adquirir uma coragem. Vamos encarar isso aí, vai. Não devo ser o primeiro, nem vou ser o último a passar por isso. Então essa coragem permanente também é uma marca da maturidade. Tá? Um pai de família que tem que ir lá pagar todas as suas contas, uma mãe de família que divide as contas com o marido e tem que cuidar do filho, e daí eles pensam em ter um segundo filho. Você acha que eles não estão morrendo de medo? Ah, mas se tivesse um concurso público... né? É por isso que as pessoas muitas vezes vão pra, né? Por que você não fez... Já viram aquele meme do Matt Damon fumando cigarro? Por que você não fez concurso público? Faz um concurso público, sai um edital, coisa e tal. Um dia eu passo para vocês. É isso, entende? Muitas vezes o sujeito corre para isso porque ele não tem coragem. E qual a garantia que você tem de que a vida vai seguir normalmente porque você passou no concurso público? Porque não existe só um naufrágio econômico. Para falar a verdade, o naufrágio econômico é um dos mais fáceis de lidar, afinal de contas é dinheiro, né? Agora, existe outro nível de naufrágio que as pessoas também querem esquivar. Tem muita gente que não casa, tem muita gente que não se envolve, tem gente que a gente encontra em consultório que começa a namorar e encontra um problema, larga, entende?
Sujeito, a moça que foge no altar, né? O rapaz que chega uma semana antes do casamento e fala, então, meu bem, não dá, não quero, não era isso que eu queria. Muitas vezes isso é o quê? É uma covardia, não tem a coragem de encarar a realidade. E o bom é que quando você encara a realidade, você começa a passar por provas, por uma humilhação, e você começa a ver que sim, gente, você pode sobreviver. É normal, todo mundo passou por isso. Continuando, aquela carne queimada e aquele arroz queimado. Quem nunca, né? Por que essas imagens? Oh, meu Deus. Porque a maturidade também é um aprendizado concreto. No caminho da maturidade aprendemos milhões de coisas, pois nos testamos com a realidade. A busca por maturidade nos oferece um conhecimento prático de nós mesmos. Quando a gente é maduro, a gente se coloca diante da realidade e a gente começa a ver como a gente reage. O adolescente às vezes é irritante porque ele vive no mundo ilusório da cabeça dele. Sabe o adolescente que dá de dedo na cara dos pais e fala: vocês são péssimos casais, vocês ficam brigando o dia inteiro, vocês não têm harmonia. O adolescente fala isso por quê? Porque ele nunca teve o aprendizado concreto de estar casado há 20 anos. Com 3 filhos, sei lá. O adolescente tem esse mundo, né? Por isso que hoje em dia é um mundo imaturo, um mundo adolescente, porque as pessoas vivem no mundo da fantasia. O Rodrigo falou de guerra, né? Se a gente for ver exemplos de guerra, né? Tem sociedade que fala, vamos abraçar né? Vamos abraçar lá a Lagoa Rodrigo de Freitas, vamos soltar pomba. Cara, isso é uma falta de aprendizado concreto absurdo, né? Ele acha realmente que ele soltando uma pomba da paz, né? Aquelas coisas que todo mundo já ouviu, né? O sujeito vai falar, nossa, que pomba bonita, vou desistir de matar esse povo, né? Realmente o que importa é o amor. Imagine all the people, né? Isso adianta? Não adianta. Eu gosto de um vídeo que teve num atentado na França, em que... Vocês já conhecem, né? E daí vou entrevistar um pai com uma criança, e daí Cara, aquilo lá era pro sujeito, tipo, repensar a vida inteira, né? Aí o sujeito tá lá entrevistando, o que você achou? Eu não lembro direito, mas eu sei que chega um momento em que o pai fala pro entrevistador assim, mas eles têm armas, mas nós temos flores. E daí o piá fala alguma coisa assim, tipo, mas pai, eles têm armas. Vocês se viram? Eu não vou lembrar, eu sou péssimo em contar essas piadas. Mas é muito engraçado, que é um piazinho de 5 anos, tipo, quase que o piazinho tá falando assim, tá, mas se eles vierem com essas armas aí, o que essas flores vão adiantar? E aí você vê, tipo, coitado, a alma dele sendo, né, roubada dele, né? A capacidade de agressividade, de resolver problemas sendo roubada dele, né? Não, filho, a gente não pode ter armas, a gente tem que buscar a paz, coisa e tal. E a galera tocando Imagine, coisa e tal. Ou seja, a maturidade... Aquele piá, ele é muito mais maduro para a idade dele do que o pai, o entrevistador, e todo mundo que estava ali em volta naquela manifestação, né? Ou seja, ele já conseguiu entender que galera, se eles têm armas, ou a gente tem arma e a galera, ninguém atira em ninguém, ou se eles atirarem, a gente devolve. É uma coisa concreta, é um aprendizado concreto. E na nossa vida, quando a gente começa a encarar a nossa vida, a gente começa a ver. O pagar boleto, que a galera tanto fala, quando você começa a pagar os seus boletos, você começa a entender seus pais. Eu, nessa época, eu estava morando sozinho. Eu lembro que daí, fiquei lá devendo 27, a gente deu um jeito, coisa e tal. Também teve um dia, o clássico dia que você abre a gaveta, cadê cueca, cadê meia? Tem que lavar, como é que lava? Né? Você não sabe, você tem que ir lá aprender ela. Ou seja, quando o sujeito ali se identificou, acontece mesmo. Quando chega nesse momento, você começa a perceber que você não tem aprendizado concreto. Foi uma experiência metafísica. Você começa, eu lembro que um primo meu falava isso pra mim, eu só fui lembrar quando eu passei pela experiência, ele falou, cara, quando você mora sozinho, você descobre que quando você abre o armário, o leite não tá lá. Você tem que comprar o leite. E às vezes ou você compra o leite, ou você compra a cerveja, né? E você começa a ter que arcar com a sua vida. Então esse aprendizado concreto é muito interessante da maturidade. Que é aquela coisa, quando você está lá, o que você está fazendo? Quando chegar a sua hora,
Como é que você reage? E eu falo do entender os pais, porque realmente eu estava lá nessa época, e aí que eu botei a mão na cabeça e falei, nossa, como é que meu pai fez? É contador, tinha 3 filhos, botou tudo em escola particular, né? Tudo piá de prédio, né? Vocês não sabem o que é piá de prédio, procurem no Google. Tudo piá de prédio, né? E meu pai não reclamava. Foi aí que eu comecei a ver certas realidades. Por quê? Porque eu estava passando pelo aprendizado concreto. E aí, é por isso que é tão difícil, às vezes, a gente conversar com certas pessoas no meio político, seja de direita ou de esquerda, tanto faz. Ou por isso que é tão difícil você conversar no meio afetivo, por isso que é tão difícil, às vezes, a gente conversar no meio profissional. Porque são pessoas que não tiveram nenhum tipo de aprendizado concreto, ou o pouco que tiveram não foi suficiente para ele conseguir fazer analogias com o aprendizado dos outros. Entende? E maturidade, então, é isso. É quando você está ali, quando chegou a sua hora, e aí, como é que você faz? E muitas vezes, a gente quer acreditar que a gente dá conta de tudo. Principalmente a galera conservadora, né? Que a gente ouve muito essa coisa da coragem, até mesmo eu falando aqui da maturidade. Você tem que ser homem, você tem que dar conta, você tem que ser viril. Muitas vezes você quer acreditar que você está dando conta, mas você não está dando conta. Né? O que eu falei da humilhação do ego ali antes. Às vezes você tem que olhar e falar, cara, não estou sendo esse sujeito. Preciso repensar, preciso recomeçar. Mas o aprendizado concreto é algo muito interessante. Que também é tanto no mundo profissional, vocacional, como também na carne, como também no aprender a fazer arroz, entendeu? É aquela hora que você abre a geladeira, parece que tem um cadáver lá dentro. Você tem um aprendizado concreto de que você precisa ver as coisas que estão apodrecendo. Tá? As coisas apodrecem, veja só. Né? E é interessante isso. Quando você passa da fase do medinho, quando você passa da fase, estou sozinho, quando você passa da fase, e se eu precisar contar com alguém, para quem que eu corro? Quando você passa desses medos e você começa a morar sozinho, né, ou dividir a vida com alguém, você vê que é muito interessante, é muito engraçado, tá? É muito bom, uma recompensa muito boa você ter da vida, de assumir a sua vida e passar por esses aprendizados. Continuando, again too old for this shit. Quem nunca, vocês já olharam para alguma coisa e falaram, tô velho demais para isso aí, né? Por que eu digo isso? Porque, para terminar, a maturidade é um conhecimento de si. Quando encaramos a vida de frente e aceitamos as dificuldades que ela nos impõe, sem percebermos, nos moldamos e exigimos o melhor de nós mesmos. Mesmos, falta um S. Você descobre que você é muito melhor do que pensava. A maturidade, então, no final, é um conhecimento de si. É quando você está em contato com a realidade. O mundo infantil, como muito bem disse o Rodrigo, tem que ser mediado pela mãe. O mundo adolescente, ele acha que ele é independente, mas na verdade ele não é. Ele também é mediado por alguma coisa. Quando a gente vai para esse mundo adulto, vamos dizer assim, é quando a gente se aproxima da realidade, mas ele também pode ser mediado por outros milhões de questões. E quando que a gente tem o conhecimento de nós mesmos? Quando a gente se aproxima da realidade. Qual realidade? No caso aqui, a sua realidade. Como é a sua realidade? Quais são os seus deveres? E quando você faz isso, você se conhece. E aí, se vocês forem lembrar que eu falei no começo, a vocação é a sua verdadeira essência no ato que se realiza, é tudo isso que eu disse aqui, gente. E aqui dá pra gente fazer essa distinção, que eu gosto muito, que é o quê? A vocação que todo ser humano tem e a sua vocação própria. A vocação que todo ser humano tem é essa, de crescer, sair de casa, pagar suas contas, ter um trabalho, né, acabar com seus compromissos, ser responsável, né, tentar independência, buscar ajudar os outros, enfim, tudo isso, tá? E existe essa vocação específica. Mas o modo de agir diante da vocação humana em geral e da vocação específica é exatamente a mesma. Eu posso pegar, então, todos esses pontos, tá? Diversas maturidades, postura, conquista, caminho, coragem, aprendizado. Tudo isso aqui serve para a sua vocação humana, que todo homem é chamado, como tudo isso aqui serve para a sua vocação específica. Vamos dar um exemplo que acho que todo mundo aqui é mais próximo. Um escritor, vamos dizer assim. O escritor ele tem que ter uma postura diante da vida, ele tem que ter essa conquista diária. Cada
cada frase que ele escreve é uma conquista diária, é um exercício diário da sua vocação. É um caminho sem volta, porque se ele vai se dedicar a ser escritor, às vezes não dá tempo de ser muita outra coisa. Ele tem que ter uma coragem para isso e um aprendizado concreto. Ele aprende, de fato, a ser escritor a cada vez que ele escreve uma página. Esses dias eu tinha um atendimento com um paciente, dele falou, Jota, é o seguinte, a gente pode fazer diferente? Daí você fala, ei, cacete. Né? Caraca, vai trazer a mãe na terapia. Não, ele falou, a gente pode fazer diferente? Eu falei, o que você quer? Não, eu estou com um amigo, a gente pode conversar um pouco sobre algumas questões em geral, que a gente queria tirar uma dúvida, meio que a gente tem a mesma aqui. Tá bom, a gente sentou e conversou. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Conversar com duas pessoas que não fossem um casal. Eles ficaram me fazendo perguntas, enfim. Foi o quê? Foi um aprendizado bem concreto. Eu falei, pô, isso é legal. Dou conta de fazer isso. Ou podia falar, puta, para fazer isso eu precisava estudar mais. E é o quê? É uma conquista diária. Entende? Eu podia olhar para ele e falar, não, cara, eu só atendo um por um e a gente vai lidar com os seus conteúdos. Não me venha com negócio de amigo, não me venha querer te tirar fazer perguntas mais profundas, não me venha com isso, entendeu? Então, a gente tem que olhar que na nossa vocação como ser humano ou na nossa vocação específica, tudo isso aqui também é exigido. Então, assim, para terminar, pense naquilo que você acredita que é o seu sentido da vida. Pense hoje naquilo que você está se propondo a realizar. Pense hoje naquilo que você acredita ser sua vocação. Veja se você está conseguindo isso aqui. Ou veja onde que está mais difícil. Veja onde que está mais complicado. Porque não tem realmente, vocês viram, eu falando o que eu falei aqui, não tem como a gente ser vocacionado se a gente não tem isso aqui. Eu acabei não trazendo, porque estava bem corrido. Tem um documentário do Nirvana, o tal do Mountain of Ache. Já ouviram esse? Não, também não. Ele é bem pesado, né? Porque a vida do Kurt Cobain é muito depressiva, mas chega um momento em que ele grava o segundo disco lá, o Nevermind, mostra para a mãe dele, e a mãe dele olha para ele e fala, nossa, você não vai dar conta disso. E realmente ele não dá conta disso. É muito interessante aquilo, porque se você assistiu o documentário pensando nisso, porque o Kurt Cobain ficou a vida inteira querendo ser músico, quando ele vira músico ele não dá conta. Por quê? Imaturidade. Podemos dizer a mesma coisa da Amy Winehouse, a gente pode dizer sobre várias outras pessoas que morrem muito cedo, porque não dá conta. A Amy Winehouse eu acho um exemplo muito bom para mostrar o inverso disso aqui. É uma pessoa que, ela mostra muito claro que se você ficar cheirando todo dia, você morre. Né? Usava droga todo dia, uma hora que morre. Né? Assim, né? A mais B igual a morte. Então o que acontece é o quê? São imaturos, são pessoas que são imaturas, elas não conseguem dar conta de tudo isso. Né? Não entrando aqui no feito se é realmente vocacionado, músico de verdade era o Bach, o Beethoven, não entrando nesse quesito, mas entrando na questão mais prática da coisa, ou mais no senso comum, tem isso, entende? E aí também, isso aqui é interessante, porque aí você vai ver por que certas pessoas que você entra em contato, você tem uma intuição, uma impressão diferente. Por que quando você estava no colégio tinha professores que realmente te cativavam? Você não gostava da matéria, mas eles te cativavam, é porque tinha professores que eram um saco. Por que tem amigo que quando você vai conversar com ele, é legal, ele te escuta e você conversou 1 hora, fica claro, assim, né? Nossa, que legal conversar com meu amigo. E por que tem amigo que, deu 5 minutos, você olha pro relógio e fala, meu Deus, passaram 5 minutos. Né? Muitas vezes é por causa disso. Porque às vezes é um sujeito que está mais próximo da vocação. Ou pelo menos naquele papel que ele está exercendo na sua vida, ele está integrado. Né? E para terminar, eu acho que vou citar aqui o que o Rodrigo falou, né? Que ele falou que a maturidade psíquica é a integração, personalização e realização. O que eu falei aqui é isso. Integração é o que? É você ter uma vida coerente. Se vocação está falando sobre realizar a sua essência no ato, né, a sua verdadeira essência no ato que você realiza, você tem que ser coerente. Porque em quem que você confia? Naquele dentista, que trabalha como dentista, que sempre está procurando se especializar como dentista, ou aquele sujeito que é dentista, ele vende
Herbalife, daí ele também faz parkour, ele também é músico e DJ, né? Por que a gente desconfia, né, disso? Porque dá a sensação de incoerência. Como é que o cara pode ser tudo isso? Se ele é tudo isso, ele não é nada. A gente não tem essa visão? Né? Quem consegue ser tudo isso? Então, primeira coisa, né, essa integração, ou seja, essa coerência e responsabilidade, aquele sujeito que ele é algo. Eu acho muito interessante nesse mundo que a gente vive de intelectuais, coisa e tal, que tem a galera que é o Galvão Bueno da vida cultural, né? O cara comenta sobre qualquer coisa, né? O cara comenta sobre política, arte, história, psicologia, e ele, assim, na cátedra mesmo, o cara manja mesmo de tudo. Eu acho muito interessante isso, porque às vezes mostra uma incoerência muito grande. Né? O que aconteceu aí, gente? Tá tudo bem? Eu vou tocando? Tá? Pode ir? Tá filmando? É foto ou é vídeo? Tá tudo bem. Tá. Então o que acontece? O cara quer ser discreto, né? Eu vou falar isso. Que pariu. Então muitas vezes é o quê? É essa coerência. O sujeito. Uma das coisas que eu mais gosto é quando as pessoas me perguntam: o que você acha que eu falo? Não sei. Cara, não sei. Não estudei o suficiente. Conversa com o fulano. Agora, quando o sujeito chega para mim e fala, sentido da vida, pode vir que aqui é comigo, né? Relacionamento, pode vir, né? Porque briguei com meu, adoro DR, treta, entendeu? Me acusou, acusou, eu sei como é que é. Pode ser, agora, vamos falar sobre, sei lá, metafísica do ser, arquitetura, eu não sei. Posso até apontar, falar, olha, para esse assunto, conversa com esse amigo aqui, acho que nesse livro, entende? Se alguém me fala sobre alguma coisa de arte, ouve aquele documentário do Scruton, Porque a Beleza Importa, vai para esse rumo aí, nego. Aqui não tem. A coisa mais interessante é quando eu faço isso, porque eu sei, cara, que confortável que é eu poder falar não sei. Né? Porque daí, assim, eu estou trabalhando com isso, falando sobre isso, você quer saber sobre isso, me procura e beleza, eu posso me identificar. E aí vem o que o Rodrigo falou também da personalização. Né? Você se torna uma pessoa reconhecível. Eu gosto quando as pessoas falam, o Jota é psicólogo, trabalha. Gosto, é legal, que bom que as pessoas reconhecem isso. Porque há uns anos atrás eu tinha uma banda também, e daí o Jota era músico ou era psicólogo, né? Ficava uma coisa meio incoerente, né? Pelo menos na minha vida ficava incoerente. Não estou falando que você não pode ter uma banda, tá, Servido? E o último é o que? Essa realização. A vocação, então, é essa realização, como eu disse antes, e ela tem que ser diária. Porque imagine que um dia eu pare de atender pessoas, eu pare de dar palestras, eu suma dos náufragos. Eu deixei de realizar. Se eu deixei de realizar em prol da minha vocação, eu deixei esse Jota que vocês conhecem agora, deixou de existir. E aí é claro que a vocação foi junto. Um exemplo muito bom disso é o Johnny Cash. Um sujeito que era músico, chegou uma parte da vida, depois que se reabilitou, coisa e tal, ele volta com o American Records. Para quem não conhece, leia, tem até um texto do Chico, olha o merchan. Tem até o texto do Chico sobre a vida do Johnny Cash. E é muito interessante, porque ele era um músico que foi decaindo, ele volta, ele refaz a carreira dele de uma maneira maravilhosa e super integrada. Ou seja, quando ele começa a deixar de ser músico, ele começa a deixar de ser ele. Porque o Johnny Cash era ser músico country. Entende? Uma mãe que começa a abandonar o filho, começa a não ligar mais pro filho, ela deixa de ser mãe, ela deixa de ser ela. Por quê? Porque ela é mãe também. Certo? Então, gente, hoje hoje era isso, então. Eu botei o único entre aspas, porque você percebe que a maturidade não é única, vamos dizer assim, são vários aspectos. E é isso, então, muito obrigado aí por vocês escutarem.